Fala pessoal, estou aqui com vocês hoje e eu trouxe uma pessoa especial. Nós tivemos no mês de setembro uma reportagem onde um day trader se suicidou. E agora, para a gente tentar entender um pouquinho mais do que aconteceu, quais são os problemas psicológicos dele e que muitas pessoas sofrem no mercado, eu trouxe aqui a Júlia Salomão e ela é psicoterapeuta. E ela vai falar, primeiro se apresentar para vocês e nós vamos conversar, um bate-papo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, sobre os motivos e sobre tudo que rolou nessa reportagem que está dando muito ibope, muita gente está comentando. Inclusive me mandaram várias mensagens para eu falar sobre isso. E hoje nós vamos falar. Trouxe ela para vocês aqui, espero que vocês gostem muito do nosso bate-papo. Fica aqui com a gente que vai ser muito massa. Então, a Júlia Salomão, ela é psicoterapeuta, já falei, e agora eu vou deixar ela se apresentar. Júlia, seja muito bem-vindo. Se você se pudesse apresentar para o pessoal, para eles entenderem um pouquinho de você. Oi, Rodney, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né, para poder esclarecer a todos nós questões que são ligadas à nossa vida, né, de todo mundo. Bem, eu sou psicóloga, eu sou formada em terapia do esquema, que é uma abordagem derivada da terapia cognitiva comportamental, também chamada de TCC, e sou especializanda em psicologia positiva. Bacana. Joia. Então vamos lá, Júlia. Eu vou ler para você a reportagem, né, que saiu na Arena do Pavini, no Exame. Prejuízo, depressão e morte no day trade, quando tudo sai de controle. Então, Júlia, essa é a história que eles contam de um day trader que se suicidou depois de algumas perdas. E eu queria começar te perguntando, aqui fala que ele tinha 33 anos. Então, eu queria começar te perguntando se a idade tem a ver com depressão, se a idade tem a ver com ansiedade, se a idade tem a ver com tendências suicidas. Como que funciona isso? Não tem uma idade específica, tá? Qualquer área a gente pode falar que é uma área de risco, é uma área que pode, uma idade, né, que pode acontecer a qualquer momento. A grande questão é exatamente essa, porque algumas doenças, né, outras doenças não relacionadas à saúde mental, existem diversas estatísticas determinando uma certa idade, né, a partir dos 40 anos, a partir dos 50, enfim. E na área da saúde mental, né, especificamente falando sobre suicídio, não existe uma idade que a gente pode falar, a partir de tal idade pode acontecer. Não, está suscetível a qualquer período, inclusive na infância. Mas falando especificamente, né, do caso, o que ocorre? Algumas estatísticas afirmam que existe uma maior probabilidade, uma maior incidência de casos acometidos por homens. Só que algumas pesquisas a gente não pode, assim, como a pessoa não está aqui, né, não volta para poder contar. Né? Então, assim, existem diversas variabilidades relacionadas a essas estatísticas, né? Mas muitas das questões são relacionadas a atividades de trabalho muito intensas, né? Alguma perda, né? Alguns fatores relacionados. Perdas financeiras, problemas afetivos, né, trabalhos, né, onde a pessoa tem uma atividade muito intensa, que a gente chama os workaholics. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, não existe uma idade específica que a gente pode dizer que acontece. Pode acontecer em qualquer idade. Tá, Júlia, a pessoa que é suicida, isso até é uma curiosidade minha, ela já nasce suicida ou ela se transforma suicida em algum momento? Como funciona isso? Não tem como uma pessoa nascer com isso, né? É lógico que existem alguns traços de personalidade, alguns transtornos, enfim, que existem outras variações, vamos dizer, que a pessoa pode estar mais suscetível, né, a esses casos, como nos casos de psicose, enfim. Mas o que ocorre? Na verdade, o que faz a pessoa ir ao ato, né, de se suicidar, na maioria das vezes é quando perde o sentido. É quando aquilo que ela fazia mais, né, da rotina dela, da vida, né, o que dava aquela motivação, aquilo se perdeu. Então, como eu havia dito, isso pode ser alguma questão financeira, que foi o caso, né, da reportagem, mas pode ser uma perda amorosa, uma perda de emprego, enfim, geralmente alguma situação brusca ou alguns casos, né, de diagnósticos específicos, como depressão grave, né, que a pessoa já está com alguma questão ali, com uma certa anedonia, com humor rebaixado,
né? A Uhum. pessoa já está com alguma dificuldade mais intensificada, né, de Uhum. ter a sua rotina, de praticar as suas atividades, quando a pessoa já não consegue mais fazer isso. Enfim, existem uma área maior, um risco maior desses casos específicos, né, da pessoa. Perfeito. Isso. Uhum. Tá bom. E a gente olhando um pouquinho na reportagem, dá para ver aqui, por exemplo, que ele começou no mercado, e isso acontece com muitos traders. Até existe uma anedota no mercado que fala assim: eu vou dar meu dinheiro para o iniciante fazer o trade, porque a tendência do iniciante ganhar é muito grande quando ele conhece o mercado, por incrível que pareça. E ele faz coisas desconexas de qualquer jeito e começa ganhando. Isso acontece muito e as pessoas acabam ganhando no primeiro mês, segundo já perde tudo. Ganhando no primeiro, no segundo, no terceiro perde tudo. Isso é muito normal no nosso mercado. E no caso dele, ele começou ganhando, né? Começou tendo sucesso. E aí, o que ele fez? Ele mostrou para o mundo que ele estava fazendo sucesso. Ele criou uma página no Instagram, começou a postar os resultados dele, ou seja, ele se transformou para o mundo em uma pessoa, um trader de sucesso. E depois de um mês, ele perdeu praticamente 70 mil, né? Eu não sei quanto ele tinha ganho nesse período, mas deve ser bastante em relação ao que ele ganhou. E ele perdeu por 70 mil. Aí eu te pergunto, essa necessidade de mostrar para o mundo que venceu de sucesso, isso é algum distúrbio? Ou é uma necessidade humana de mostrar que tem sucesso das pessoas? Ô, Rodney, como eu disse, todos nós temos as nossas fraquezas, né? Então, assim, é lógico que são casos mais caracterológicos, em casos de transtorno de personalidade, né? São característicos, né, dessa sintomatologia. Mas todos nós podemos, né, através das nossas emoções, das nossas crenças, né, do nosso histórico de vida, a gente pode fazer essa projeção, sim, né? E porque tem essa validação, teve essa confirmação, né, de sucessivos ganhos e de repente ter uma perda, né? Então, isso não acontece apenas com pessoas que têm algum diagnóstico, apenas com pessoas que estão passando, atravessando, enfim, algum tipo de tratamento. Não, qualquer pessoa está suscetível a entrar no personagem, né? A ter esse engrandecimento, até porque teve um retorno em algum momento. Então, a chance da pessoa insistir nisso é considerável se ela não se perceber, né, no meio desses traders. Inclusive, Júlia, né, contando um pouquinho da minha história rápida, eu te digo que eu fui uma dessas pessoas que, numa determinada época no passado, eu contava os ganhos para minha mulher e eu não contava os prejuízos. Ela achava que eu era um vencedor e eu estava no 0 a 0, não saía do lugar, e ela já estava no shopping fazendo compras com o dinheiro que eu ganhava. Tá, e... Oi, pode falar. É até uma questão, só fazendo um adendo, é até uma questão cultural nossa, né, de aplaudir o sucesso e negligenciar, né, as perdas, os fracassos. A gente tende a reforçar só quando acontece alguma coisa boa. Inclusive, quando a pessoa, né, demorou muito para conquistar algo, geralmente as pessoas falam, foi sorte. A pessoa, né, a gente não escuta isso, né, de colegas, enfim, no nosso dia a dia. Foi Uhum. sorte, mas não viu o quanto a pessoa investiu, o quanto a pessoa estudou para ela conseguir atingir aquele resultado. Tanto que eu brinco, bem colado nesse gancho que você falou, eu brinco muito que a vida de day trader é assim: você vai entrar numa profissão que você vai falar para as pessoas o que você faz, ninguém vai saber, todo mundo vai te criticar do que você faz, e a hora que você tiver sucesso vão falar que você teve sorte. E isso Exato. aconteceu comigo. Né? Exatamente. Tem isso que você falou. Bacana. E no caso, ele começou a treinar direto, treinar do trabalho, e é uma coisa que inclusive eu já fiz também, treinar do trabalho, não querer ficar fora do mercado. Por exemplo, para mim, em algum determinado momento da vida, ter um feriado era a morte. Final de semana, sexta-feira, a hora que acabava o pregão, fechava e eu só ia voltar segunda-feira, eu ficava frustrado, eu não queria nem aproveitar o final de semana porque eu queria que aquele mercado tivesse aberto, eu queria treinar, eu queria fazer. Dá para se considerar que isso é um vício? Um início, a gente pode considerar que está começando a despertar um início de um vício, né? É uma fase que a gente pode chamar de alerta. A gente precisa tomar esse cuidado, né? Seja com você mesmo ou com quem está próximo a você, porque isso é um início, né, de que você está perdendo
até um pouco da sua qualidade de vida, porque você ganha, mas aí você tem o dinheiro para você poder usufruir, para você poder descansar, enfim, distrair, fazer outras coisas, e você só está ali com aquele pensamento obsessivo, né, em atingir resultados, né, investir enfim, É, entra nesse ciclo vicioso. e dividindo um pouquinho do meu passado, né? Eu me dei muito bem no meu início, e eu não estava preparado ainda, mas acabou que eu tive realmente sorte naquele momento, e eu falava assim, o primeiro milhão que eu ganhar, eu monto um McDonald's e vivo a vida inteira. Eu ganhei um, eu ganhei dois, eu ganhei três, e eu só olhava números para cima. O céu era o limite para mim, e acabou que quando eu perdi tudo, e não tinha McDonald's, e não tinha nada, e eu acabei perdendo tudo, né? Então, esse balizamento que você fala, puta, antes, se eu tivesse isso, para mim era perfeito. E aí quando você chega lá, você já mira outros resultados, já mira outras coisas, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo. Uhum. É uma questão até da nossa vida, Rodney, assim, se a gente for observar, sempre quando a gente tem metas, a gente sempre tem isso. Só que quando a gente atinge, sempre vem uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Nesse caso, tem que tomar cuidado por conta dessa idealização de um resultado rápido, de você só ganhar. Porque todo mundo erra em algum momento. E é aí que mora o perigo. A gente precisa contar com essa hipótese. Perfeito, perfeito. E aí, nesse momento, ele já estava, vamos dizer, início de vício, como você falou, e aí ele começou a pegar limite de crédito, começou a pegar dinheiro emprestado da esposa, do banco, para poder cobrir as perdas dele. Inclusive, cita lá que ele teve uma mudança de humor. A mudança de humor é um indício que as pessoas estão entrando, sei lá, num círculo ou num buraco? Sim, eu posso dizer que uma delas é essa mudança de humor, até porque o que ocorre, como você agora há pouco mencionou, se você só está tendo resultado, aí chega na sexta-feira, vem o final de semana, né, você não vai conseguir insistir naquilo ali, é natural que você se sinta frustrado. Então, isso vai ter um impacto no seu humor, você vai ficar irritado, você pode ficar triste, enfim, cada pessoa vai ter um tipo de reação. Mas o que fica mais evidente é quando a pessoa perde a qualidade de vida. Ela só pensa nisso. Ela não consegue curtir a sua família, mal consegue conversar com a esposa, ou se conversa, só fala sobre, né, sobre esses traders, não tem outro assunto. Então, quando a pessoa ela perde os outros quesitos, né, as outras variáveis que envolvem a vida, aí sim é um estado de alerta e já a gente pode caracterizar um vício, porque não existe outra variação, né, de movimento, da rotina, do dia a dia. Ela só pensa e só faz isso. Então, esse é um ponto de alerta para quem está por perto, né, para ver que precisa de uma ajuda, de um auxílio, para entender, né, o porquê que a pessoa está nesse processo. E quando a pessoa entra nesse processo, ela consegue sozinha se auto-identificar ou isso é muito difícil acontecer? É muito difícil, porque como você me explicou, Rodney, agora há pouco, como a pessoa tem a validação, que é uma terminologia muito utilizada, né, que significa confirmação. Quando você faz, né, o trader, aí você atinge o resultado esperado, aí você faz de novo e atinge, enfim, sucessivamente você tem resultados, é difícil para a própria pessoa acreditar que ela vai perder. Então, se fosse, poderia ser comigo, inclusive. Se eu disser, eu estou ganhando, eu tenho validação sobre isso. Ou seja, a pessoa tem argumento, tem uma lógica nisso. A grande questão é que ela precisa entender que ela não é uma máquina. Nós somos humanos, então a gente vai errar. E quando você passa a contar com essa hipótese, você passa a se preparar para isso. Aí você vai investir, vai estudar, vai tentar evitar isso, né? Ou seja, diminuir os riscos, mas para a própria pessoa identificar, creio eu que seja muito difícil, porque ela tem um reforço muito grande, que são os resultados. Perfeito. E voltando, né? Eu falo muito da minha história porque eu conheço, né? E porque eu passei por muita dor dessa de mercado, né? Quando eu olho aqui, tirando as questões suicidas aqui, que eu acredito que eu nunca tive, porque eu sempre fui não, eu tenho dois braços, duas pernas, eu vou trabalhar, vou conseguir, vou fazer, vou virar esse jogo. Mas eu passei por muitos problemas desses. E uma das coisas que foi a virada de chave, muito pegando o gancho do que você falou agora, para mim,
A diferença do Rodney hoje para o Rodney no passado não é tecnicamente o que ele fazia. É que no passado eu só me preocupava com os meus ganhos. E hoje a minha única preocupação quando eu entro num trade é quanto eu vou perder. E eu costumo falar muito na sala, por exemplo, para os meus alunos, que quando eu entro num trade eu não sei quanto eu vou ganhar. A minha preocupação é quanto eu vou perder e, principalmente, eu entro com o mindset, vai dar errado. Vai dar errado. Porque quando eu entro vai dar errado e dá errado, eu estou preparado para aquilo. Quando eu só penso no ganho, né? Às vezes a gente entra numa operação e a pessoa fala, Rodney, vamos entrar aqui. Eu falo, tá bom, se você entrar aí, aonde está a sua perda? Onde está seu stop dessa operação? Aí a pessoa fica 1 minuto para me responder. Ou seja, ela não pensou na perda, ela só pensou no ganho, quanto dá para ganhar. Né? E a diferença minha do Rodney agora para o passado é que o Rodney agora foca somente nos prejuízos que ele pode ter e que aceita ter. E isso me leva a aceitar esse prejuízo na hora que ele vem, porque vem. E você só identificou isso depois de perder, né, Rodney? Sim. Então, assim, você precisou de um evento realmente externo, aquilo ali talvez, se alguém te dissesse, Rodney, você está exagerando, muito provavelmente alguém próximo tentou te avisar isso. E você, mas eu tô ganhando, sou foda, tô atingindo resultados, enfim. Então isso é muito perigoso. Isso é uma questão de crença. Isso que você falou é essencial. Né? Nossos pensamentos, os nossos comportamentos são movidos pelas nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Se você acredita que você vai ganhar, então você continua naquilo ali. Agora, se você conta com a possibilidade da perda, aí, peraí, aí você já tem atitudes mais comedidas, né, mais bem analisadas, mais bem preparadas, e por aí vai. Perfeito, perfeito. E algo que ele fez, ele não contou para a mulher dele, que estava do lado dele, né? Ou seja, ele começou a perder, ele não postou as perdas no Instagram e ele não contou para a mulher dele. Ou seja, ele mostrou para o mundo que ele era um vencedor e as pessoas acreditavam que ele era um vencedor e ele estava perdendo. Isso seria uma autoafirmação? O que seria essa necessidade dele aparecer para as pessoas? Seria uma máscara que ele colocou? O que seria? Uma personalidade? Exatamente. As hipóteses que a gente pode levantar é que são essas máscaras, né? A dificuldade de demonstrar fraqueza, até porque quando você tem resultados muito altos, você consegue atingir as suas metas, como falamos agora há pouco, as pessoas tendem a reforçar isso. Tendem a reforçar quando você ganha e não quando você perde. E a própria pessoa pode se sentir, entre aspas, fracassada ou não se sentir boa o suficiente quando ela perde, né? A gente pode considerar, claro, alguns casos de alguns diagnósticos específicos, né? Mas a gente, enfim, fazer um diagnóstico requer muito tempo, não é possível afirmar qualquer tipo de diagnóstico, mas a gente pode trabalhar com hipóteses, né? Que poderia simplesmente ser um comportamento relacionado a um distanciamento dele mesmo, ele criou essa máscara, esse personagem, né, para evidenciar esses ganhos, e isso teve um reforço, né, das pessoas ao redor dele, ou por outro lado, também nesse processo ele pode ter desenvolvido algum transtorno psicológico, e isso enfatiza esse tipo de comportamento. Perfeito, perfeito. E aqui diz que a mulher tentou levar ele no psicólogo, então na verdade ela percebeu que tinha alguma coisa errada com ele, né? Mesmo não sabendo das perdas dele, as atitudes dele devia mostrar, né? Toda essa dor que ele estava sentindo e tudo que ele estava passando. E ele falou, eu achei bem interessante, ele falou para a mulher, vou procurar um psicólogo, uma psicóloga, se ela me der dinheiro, daí eu vou. Ou seja, mesmo com todas as perdas, mesmo com tudo que estava acontecendo na vida dele, ele achava que a solução dele era ter mais dinheiro. E provavelmente, se ele tivesse, ele perderia também tudo, porque ele vinha só fazendo essa sequência de perdas. A pessoa, quando chega nesse ponto, ela não consegue se autoanalisar do tipo, olha, os meus resultados só estão negativos, então não vale a pena eu continuar. Existe, Rodney, até a própria negação da pessoa, de não querer aceitar que ela está perdendo. Até porque no passado ela já ganhou muito. Então o que ela quer, como eu falei agora há pouco, é uma questão de crença. Ela só quer ganhar, ganhar, ganhar. Até quando, né, a própria esposa sugere, né, a psicoterapia, se ela me der dinheiro, ou seja, a pessoa não tem outro contexto, outra vivência. É só isso e mais, e mais, e mais, sucessivamente, e não consegue sair, né, desse contexto. Ela não consegue se perceber em outro lugar. Né? Não só isso. Então, aí talvez precisasse de uma intervenção
um pouco mais incisiva, talvez. A gente tem que pensar, inclusive, na própria esposa ter procurado a terapeuta, né? Procurado um psicólogo ou um psiquiatra para pedir ajuda, para procurar como poderia abordar, como poderia ajudá-lo, né, para esclarecer, e não simplesmente, tentei, não deu. A gente tem que tentar de diversas formas. Né? Como você disse, a própria pessoa não se identifica, não se reconhece com uma dificuldade. Então, quem está perto, é muito importante pedir ajuda, porque nem sempre a gente sabe, nem sempre a gente entende a necessidade de ajudar. Então, quando você percebe que a pessoa está se perdendo, está com muita dificuldade, ou enfim, seja de que ordem for, né, em diversos aspectos, é importante pedir ajuda, é importante procurar saber como ajudar. Não simplesmente, é normal, todo mundo passa por dificuldades, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de achar porque todo mundo fica triste, todo mundo se frustra, todo mundo perde dinheiro em algum momento, e saber dar o alerta, né? Saber reconhecer o alerta e pedir ajuda, né, de um profissional adequado. Eu tenho, né, um amigo, mas hoje eu não tenho mais muito contato. No passado, eu tinha bastante amizade com ele, e ele era um profissional muito bem sucedido, que aos 30 e poucos anos já tinha conquistado casa, carro, viagens, tudo que ele almejava, né? E uma das coisas que ele me falava, ele falava assim: Rodney, eu estou andando na estrada, tem hora que eu olho para aquela pirambeira do lado e eu tenho vontade de virar o carro e jogar lá, para acabar com essa minha dor, e com essa dor que ele não sabia explicar de onde vinha. E ouvindo isso eu me preocupei, e uma das coisas que eu fiz foi procurar um psicólogo para eu entender como me portar, porque as sugestões ou até os conselhos que eu dava para ele, eu falava: cara, olha a sua vida, né? Você tem tudo, quantas pessoas não têm nada? E quando eu procurei o psicólogo, eu descobri que eu estava ajudando ele a afundar nessa situação, porque eu tinha que fazer totalmente o oposto do que eu estava fazendo. Então as pessoas não são preparadas, né, Júlia, para dar esse amparo, para dar esse sustento psicológico, né? É muito importante, como eu disse, não só para o outro, né? É importante a gente se entender. Quando a gente se entende, a gente aprende melhor sobre os outros, sobre nós mesmos. Enfim, isso gera um ciclo. E quando a gente não sabe, como eu disse, é muito importante pedir ajuda, pedir uma orientação de alguém que saiba, né, como abordar, saiba o que fazer, porque deixar para lá, encontrar como natural, acontece, é só uma fase, isso vai passar, às vezes não passa ou passa da pior maneira possível, como no caso que estamos abordando agora. E aí, vamos dizer, voltando agora um pouquinho para essa história, chegou ao final, no qual ele manteve uma imagem de ganhador até o fim, e aí a esposa saiu para trabalhar e ele se jogou do prédio e se suicidou. Nesse momento, as chances são dele falar, tipo, é melhor eu me matar do que eu aceitar para todo mundo que eu sou um perdedor e estou cheio de dívidas. Seria mais ou menos isso? Eu sei que, claro, talvez não dê para falar exatamente, porque não tem detalhes mais específicos, né, o diagnóstico dele, mas seria algo assim? A gente pode trabalhar com essa hipótese sim, Rodney, dele não reconhecer um fracasso, ou, por outro lado, da dor dele de ter perdido tanto, né? Não temos só dores físicas, dores emocionais, são tão intensas quanto, muitas vezes. Às vezes a dor foi tão profunda, tão intensa, de não saber como lidar, não encontrar alternativa, como no seu próprio caso, quando você falou da sua história, você conseguiu encontrar uma alternativa para você começar de novo. Muito provavelmente ele não viu isso. Ele não compreendeu que alternativa ele teria para ele conseguir ter, né, dinheiro novamente, para ele conseguir se refazer, se reconstituir, né, numa vida profissional. E muito possivelmente esse sentimento de derrota, de não encontrar luz no fim do túnel, de achar que não tem alternativa. E é importante deixar claro que tem alternativa, você é a prova viva disso, né? De que quanto você perdeu e você conseguiu se refazer. Então, como eu disse, só reforçando, é importante quem está perto aprender a pedir ajuda para poder ajudar. Esse fator é muito importante, porque a pessoa ela não vai conseguir identificar, porque a dor dela é muito intensa. Ou às vezes até a negação mesmo, que a própria esposa já não sabia, né, desse volume de perdas.
né, a própria esposa, porque ele teve essa validação, ele conseguiu tanto, como que de repente ele perdeu tanto, assim. Então, entre aspas, né, nessa visão não tem lógica como que isso poderia acontecer, mas isso foi uma crença, né, que ele não contou com essa possibilidade, e aí a coisa realmente desanda. É importante a gente sempre trabalhar com hipóteses, né? Você pode ganhar, mas você pode perder. E se você perder, o que você vai fazer diante disso? Então, isso é essencial, né, nos traders. Uhum, muito bom, muito bom. E, Júlia, eu, por exemplo, era uma pessoa até alguns anos atrás, e não digo muitos, não, tipo uns 3, 4 anos atrás, que apesar de eu ter encontrado o meu caminho de sair dos meus problemas, esse caminho foi na dor, foi a base de muito sangue, sabe? E uma das coisas que sempre passava na minha cabeça é: psicólogo, eu não sou louco, por que eu vou procurar psicólogo para me ajudar? Para que eu vou fazer um trabalho de terapia? O que você tem para dizer para o Rodney de 3, 4 anos atrás? Rodney, é que terapia, né, psicoterapia, não é coisa de gente doida, não é coisa de gente fraca, né, não é coisa de, isso é frescura. Não, gente. Quem dera se todos nós tivéssemos a possibilidade, né, de se conhecer, de aprender a lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, entender por que você se comporta da forma como você se comporta, né? É isso que se faz em psicoterapia. Tem muita gente que fala, eu não vou pagar para conversar com uma pessoa estranha, contar as minhas coisas. Gente, existe uma ética profissional, todo psicólogo clínico, né? A gente não pode falar absolutamente nada. A ética profissional é desse sigilo terapêutico, ninguém vai saber de nada, né? E somos profissionais preparados, a gente vai saber como orientar, saber te ouvir, te acolher. Não é simplesmente falar, eu vou para um boteco, eu vou para, enfim, vou sair, né, vou beber com um amigo e vai ser a mesma coisa. Vou conversar com os amigos, né? Tem uma validade, né? É muito importante, é importante também a gente se relacionar, mas é importante saber a diferença. Não é a mesma coisa você conversar com um amigo, né? Até porque esse amigo talvez vai falar, vai passar, é só uma fase, às vezes nem se disponibiliza para te ouvir naquilo que você precisa, né? E você está diante de um profissional que se disponibiliza para te ouvir e sabe como te acolher, sabe como te orientar, né? Lembrando que não é conselho, é uma orientação, é para você aprender. Eu sempre digo o seguinte, eu ajudo as pessoas a como elas vão se ajudar, né? São essas ferramentas. O que eu preciso nesse momento? E cada um de nós tem um momento da vida que a gente precisa de auxílio, como eu falei várias vezes agora há pouco. Né? Tipo, e agora, o que eu faço? Diante dessa situação, diante de um divórcio, diante de um luto, diante de uma perda financeira, o que eu faço diante disso? Eu não estou sabendo encontrar saídas. Né? O que eu faço? Como que eu vou lidar com isso? Tá com dificuldade de dividir isso com a esposa? Tá com dificuldade de dividir com o marido, com um amigo, com alguém? Procure um profissional qualificado, um psicólogo, um psiquiatra, né? Um profissional da área de saúde mental que seja... que tenha técnica, que tenha ferramentas para poder te auxiliar. Não é a mesma coisa que conversar com um amigo, jogar, né, conversa fora, né? E não como eu sempre digo, não é conversa fiada, não é, vai passar, vou deixar para lá. Cuidado com esse conceito de normalidade, de achar que todo mundo passa por isso, que vai passar, realmente passa. Mas, às vezes, aquela dor ali vai demorar muito mais para você conseguir elaborar, ou no caso, né, dessa reportagem que a gente está falando, ele não conseguiu elaborar isso, o desfecho foi o pior possível. Né? Não deixe chegar nesse ponto, peça ajuda. Né? Terapia não é coisa de gente fresca. Né? Todos nós precisamos nos conhecer. Sem dúvida. E eu comecei a fazer terapia e coaching há pouco mais de um ano. E eu tenho que te dar o depoimento que a minha vida se transformou. Eu me transformei numa pessoa melhor como amigo, como pai, como marido, e me transformei em uma pessoa melhor para a sociedade como um todo. Hoje eu sou uma pessoa melhor que eu era há um ano atrás, e talvez sozinho eu não tivesse chegado no nível que eu cheguei agora. Então, sou muito grato à profissão de vocês, ao que vocês fazem pelo mundo,
porque realmente faz toda a diferença. E tenho que te dizer que obrigado pela sua participação, obrigado por você nos permitir esse momento. E eu estou me sentindo praticamente o Jô Soares, apesar que eu não estou nem nos calcanhares dele, mas eu estou me sentindo o Jô Soares. Eu gostei muito dessa entrevista, acho que é muito válido para o nosso mundo, que é um mundo, sabe, Júlia, que não é fácil, que as pessoas sofrem, que as pessoas aprendem na dor, que tem muita ganância, muito medo, né? E as pessoas realmente não conhecem esse caminho de ajuda, né? Então é muito bom você estar trazendo isso para eles entenderem um pouquinho melhor de tudo isso. Só tenho a agradecer a você por isso. Eu que agradeço, Rodney, pela possibilidade, né, de esclarecer a todos, né, o que é psicoterapia, a importância da gente se conhecer e entender, desmistificar, né, que não é coisa de gente doida, não é coisa de gente fraca, né, que se conhecer, como você disse agora há pouco, só traz benefícios, né, para a nossa qualidade de vida. Sim, muito bom, muito bom. E se você curtiu essa entrevista, esse bate-papo com a Júlia, deixa um like aqui nesse vídeo, comenta a sua dor, comenta um pouquinho da tua história. Eu abri a minha para vocês, nós comentamos sobre a vida desse trader que infelizmente não acabou no final feliz. Então comenta a sua dor aí, quem sabe a gente pode te ajudar. E se você quiser também falar com a Júlia, você pode clicar no link no comentário aqui e você coloca até o e-mail lá e eu vou passar todos esses e-mails para ela e você vai poder falar direto com ela. Tá bom? Obrigado pela participação de todos aqui. Espero que você tenham adorado. Eu amei essa entrevista e eu vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço.